Com a paz do Senhor, amém, que bênção, né? Motivo de muita alegria estarmos aqui recebendo essa rica oportunidade de trazer a mensagem do Senhor Jesus. E também estamos muito felizes em compartilhar a mensagem do Senhor Jesus, cultuando a Deus com os nossos irmãos aqui em Cristo Jesus, meu amigo Francesa, né? Sua esposa Nayane e os irmãos que estão nos acompanhando, né? Bênção de Deus. Também me alegro muito em estarmos aqui também com o nosso querido pastor R. Filho e sua esposa e os demais irmãos. Queridos, abra sua Bíblia juntamente comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. A gente vai falar um pouco da história de Ezequias e como Ezequias venceu as suas angústias, o seu inimigo e as batalhas que estavam acontecendo dentro do seu coração por intermédio da ação de Deus em sua vida. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14 em diante. Estou usando a tradução da Bíblia NAA. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amém, queridos. Podeis se assentar. Aleluia. Essa é uma mensagem muito forte. Esse texto está inserido num contexto de uma história que se estava passando por um momento muito turbulento, ao qual o reino de Judá, o reino do sul, estava passando por constantes conflitos por conta dos seus inimigos. E antes de falarmos um pouco de Ezequias, nós vamos voltar só um pouquinho no capítulo 16, que vai dizer sobre o rei Acais, que era o pai do rei Ezequias. Acais, ele antecedeu Ezequias. E a Bíblia vai dizer que o rei Acais, ele era um dos piores reis que já passou. Ele fez tudo ao contrário ao qual Deus tinha ordenado. Em vez de adorar a Deus, ele se voltou para adorar outros ídolos, deuses criados pela mão dos homens. Acais não fez nada do que Deus tinha ordenado. Acais, ele fez tudo ao contrário ao qual o Senhor confiou no reinado. E a Bíblia vai dizer no capítulo 16 que Acais, a sua perversidade, e ele se voltou de uma forma tão grande contra o Senhor, que ele chegou a um ponto de fazer com que a igreja, ela voltasse a adorar outros deuses. A igreja do Senhor naquele tempo, que era conhecido como templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor, Acais, ele tirou tudo o que estava ali na casa do Senhor, ele deu de oferta para os deuses dos homens. Eles colocaram ídolos pagãos dentro da igreja, colocou estátuas lá dentro da igreja. E antes, a igreja que eles adoravam ao Deus de Israel, agora era a igreja que adorava aos deuses feitos pela mão dos homens. Só para você ter uma noção que o negócio estava tão esculambado, que os sacerdotes que acendiam incenso e prestavam culto ao Senhor, o Deus de Israel, até os sacerdotes se voltaram contra Deus, e agora estavam prestando culto a Baal, a Moloque. Ou seja, a casa de Deus, a casa do Senhor, ela virou uma casa de adoração a deuses feito pela mão dos homens. E aí a Bíblia vai dizer
que Acais morre. Acais morre. E aí, para suceder o seu reinado, vem o filho de Acais, que era o rei Ezequias. Só que, não necessariamente, Ezequias, ele seguiu os passos do pai. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele foi um rei diferente, um filho diferente. A Bíblia vai dizer que não houve nenhum rei, nem antes, nem depois de Ezequias, que fosse tão fiel a Deus. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era reto nos caminhos do Senhor. O seu coração era voltado para o Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele fazia tudo o que o Senhor, Deus de Israel, tinha ordenado. A ponto de a Bíblia dizer que não houve nenhum outro rei em Israel, em Judá, como o rei Ezequias. Agora Ezequias, ele tinha que ter a sua missão. A missão de Ezequias era restaurar o culto ao Senhor, porque estava tudo bagunçado. Não tinha mais adoração ao Deus de Israel, só tinha adoração ao Deus pagão. E as pessoas que estavam ali, eles conheciam ao Deus de Israel, só que os seus corações se voltaram contra o Deus de Israel. E quando Ezequias assume o reinado, a Bíblia vai dizer que ele assume com 25 anos, Ezequias chega com a missão de fazer com que o povo se voltasse, se arrependesse e voltasse a adorar o Deus novamente, o Deus Todo-Poderoso. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 18, que o primeiro ato administrativo do rei Ezequias foi abrir a casa do Senhor, ao qual estava fechada por causa do seu pai Acais. Então Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias convoca o povo, convoca os sacerdotes, convoca os levitas e diz para todo aquele povo: olha, os nossos pais erraram, os nossos pais falharam, os nossos pais pecaram porque se voltaram contra o Deus de Israel. Mas nós não vamos cometer o mesmo erro que os nossos pais cometeram no passado. Hoje eu convoco a todos a reabrir a casa do Senhor, a se arrependerem de coração e voltar a adorar ao Deus de Israel Todo-Poderoso. E aí Ezequias começa a perguntar ao povo: cadê as pessoas que querem se voltar para a casa de Deus? Quem é que quer reabrir a casa do Senhor? Quem quer voltar a acender incenso para o Deus de Israel? Aí o povo começa a levantar a mão. Aí um levanta ali, outro levanta a mão lá, outro lá. Aí os sacerdotes se arrependem, começam a entender que realmente eles estavam errados. Os sacerdotes começavam a levantar a mão. Aí Ezequias diz: então de fato nós reabriremos a casa do Senhor Jesus. Aí Ezequias pega todo o povo, vai para a casa de Deus que estava fechado, e a casa do Senhor, a igreja que estava cheia de poste ídolo, cheio de imagem de adoração a Baal e a Moloque. Aí Ezequias manda os sacerdotes. Ezequias diz: eu convoquei o povo a se arrepender, mas para limpar a casa do Senhor é os sacerdotes, porque era quem tinha intimidade. Eram os sacerdotes que entravam na casa do Senhor. Eram os sacerdotes que faziam expiação dos pecados do povo a Deus. Eram os sacerdotes que acendiam incenso a Deus. Porque naquele tempo quem acendia incenso a Deus era quem tinha intimidade, era quem podia chegar mais perto de Deus. E Ezequias, como rei, ele entendia que não tinha autoridade para acender incenso. Aí ele diz: eu convoquei o povo a se arrepender. Agora, para promover a limpeza e acender incenso é os sacerdotes. Aí a Bíblia vai dizer que os sacerdotes entram, derruba tudo, tira todos os postes, todas as adorações aos deuses pagãos. E aí promove uma limpeza geral na casa do Senhor, organiza tudo para reabrir a igreja. E Ezequias naquele tempo ele promove uma revolução. O povo se volta, se arrepende e se volta a adorar o Senhor. E aí naquele tempo, Judá estava sendo perseguido pelo rei Senaqueribe, pela Assíria, porque eles estavam sendo obrigados a pagar impostos, a adorar os deuses do rei da Síria. Aí Ezequias, como a sua missão era fazer com que tudo o que tinha feito anteriormente dele fosse diferente, Ezequias já começa fazendo diferente. Em seu primeiro ato administrativo, Ezequias convoca o povo e reabre a igreja.
Agora a igreja estava aberta para o povo. A segunda missão de Ezequias era não adorar aos deuses de Senaqueribe, aos deuses do rei da Síria. Aí o que é que Ezequias faz? Ezequias escreve uma carta, e através dos mensageiros Ezequias leva ao rei Senaqueribe, e em sua carta dizendo: Judá não prestará culto aos deuses de vocês. Judá não será mais vassalo da Assíria. Judá não vai pagar mais impostos à Assíria. Agora nós estamos livres, a partir de hoje nós estamos livres para adorar o Deus de Judá, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que quando o rei Senaqueribe ele recebe essa carta de Ezequias, ele recebe como uma afronta. Quando o rei Senaqueribe lê a carta que Ezequias estava dizendo que não ia se prostrar à Assíria, que não ia prestar culto a Baal, a Moloque, quando ele lê a carta dizendo que Ezequias e o reino de Judá não iria mais pagar impostos, porque agora eles não eram mais obrigados, aí o rei Senaqueribe ele recebe aquilo como uma afronta. Isso aqui é guerra. Ezequias está querendo guerra, porque não quer se submeter a nós. Aí os mesmos mensageiros que levaram a carta de Ezequias a Senaqueribe, Senaqueribe escreve outra carta e envia pelos mesmos mensageiros de volta a Ezequias. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 18, que Ezequias, quando recebe essa carta do rei de Senaqueribe, porque só para você ter uma noção, a Assíria, governada por Senaqueribe, era o maior e mais forte reino daquela época. Todos os povos tinham medo de Senaqueribe e da Assíria, porque a Bíblia vai dizer nos capítulos anteriores que a Assíria ela derrotou todos os reinos que se levantaram contra ela. Todos os outros reis que governavam as outras partes, que tentaram guerrear contra Senaqueribe, foram destruídos por Senaqueribe. Porque naquele tempo a Assíria, governada por Senaqueribe, era o reino mais forte que existia. Quem tentasse guerrear contra a Síria, meu irmão, era suicídio, porque não tinha nenhum exército para derrubar a Assíria. Aí Ezequias recebe a carta do rei Senaqueribe. A Bíblia vai dizer que quando Ezequias lê a carta, Ezequias estremece, fica com medo. A Bíblia vai comparar o medo de Ezequias como uma mulher, como uma gestante nas dores de parto, de um medo tão grande e de um temor tão grande que ele ficou, porque ele não esperava. Ele confrontou o inimigo. Ele diz: nós não vamos se impor, nós não vamos te servir, nós não vamos te adorar, nós vamos adorar o nosso Deus. Aí o que é que Senaqueribe escreve na carta? Entre linhas, em síntese: Ezequias, tu está ficando doido? Tu não conhece a história da Assíria? Tu não sabe que quem se levantou, que quem ousou se levantar contra mim, Senaqueribe dizendo para Ezequias na carta, tu não acredita, tu não vê que quem ousou se levantar contra mim, estão todos mortos, estão todos em covas? Ezequias, vê aí qual foi o reino que se levantou contra mim e que foi superior a mim. Você está ficando doido, Ezequias? Aí o capítulo 18 vai dizer que o rei Senaqueribe ele escreveu na carta: Ezequias, quem é o Deus que tu está confiando? Quem é que está achando que tu é, Ezequias? Tu está achando que esse Deus que tu está confiando, por acaso esse Deus pode te livrar das minhas mãos? Ezequias, não houve nenhum rei, e nem haverá nenhum rei, nenhum senhor que vai me derrotar. Ezequias viu aquela carta, ele estremeceu, porque Ezequias sabia que era verdade. Ezequias já sabia que Senaqueribe ia destruir Judá, porque não tinha condições de vencer um reino tão poderoso e um rei tão poderoso. Aí o rei Senaqueribe ele vai escrevendo e ele vai dando exemplos dos reinos que ele venceu, dos reis que foram mortos por causa dele. Aí Senaqueribe diz: Ezequias, tu está ficando doido.
Quem é esse Deus que tu está confiando? Por acaso esse Deus em quem tu confia, ele vai te livrar das minhas mãos? Aí o rei Senaqueribe, ele convoca o povo. Aí ele diz assim: olha, povo de Judá, não acredite no que o teu rei aí, Ezequias, está dizendo não. Ele está enganando vocês. Não acredita no Deus deles não, que o Deus que ele está dizendo que vai livrar vocês, isso aí é tudo mentira, é balela. Nenhum Deus pode me vencer. Aí Ezequias sabe que não poderia bater de frente, e que ele não tinha força e nem exército para guerrear, mas ele se levantou, porque ele estava confiando em Deus. Aí a única solução que Ezequias tinha, porque ele não poderia bater de frente, ele não tinha ferramentas, ele não tinha exército, como é que Ezequias ia vencer o rei Senaqueribe e o império da Síria? A Bíblia vai dizer no capítulo 19, que Ezequias ele sobe para a casa do Senhor. A igreja já estava aberta, e Ezequias, como não tinha forças físicas, nem ferramentas, nem ajuda financeira para poder vencer o seu inimigo, ele foi para a casa do Senhor, que já estava aberta. Aí a Bíblia vai dizer que ele orava, ele chorava, ele apresentou as suas circunstâncias, o seu inimigo, ao Deus que poderia livrar ele. Era a única solução que ele tinha. Aí a Bíblia vai dizer que o rei, ele continua enviando cartas. Aí a Bíblia vai dizer que tem uma carta, uma outra carta, uma segunda. E aí o rei Senaqueribe fala assim: ó, Ezequias, se tu não se arrepender, se tu não se prostrar a nós, e se tu não voltar a pagar o imposto, Ezequias, nem comida vocês vão ter para comer, nem água vocês vão ter para beber. Ezequias, tu e o reino de Judá, vocês vão procurar alimento e não vão ter, porque eu vou saquear tudo, eu vou destruir tudo. Ezequias, vocês vão ter que beber a própria urina de vocês. O rei Senaqueribe estava afrontando de uma forma poderosa Ezequias e o rei, e o Deus de Ezequias, que é o Deus ao qual nós servimos. Ezequias não tinha outra solução a não ser ir para a igreja. E o primeiro ensinamento que vem às nossas vidas nos dias de hoje é porque muitas vezes nós não vencemos as nossas batalhas e as nossas guerras, e nos atribulamos em nós mesmos, porque nós queremos guerrear contra as nossas próprias forças. Como foi dito aqui ontem pelo pastor Bernard Johnson, estamos guerreando numa guerra que não é nossa, estamos querendo vencer batalhas que não é nossa. Nós temos que entregar nas mãos de Deus as guerras que nós não podemos vencer, aquilo que nós não podemos fazer, aquelas coisas que nós queremos mudar e não conseguimos. Nós só temos a Deus para entregar e confiar, e entender que Ele é o único que pode nos livrar dos problemas que estão nos afrontando, e dos nossos inimigos também. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele vai para a casa do Senhor, ele vai para os pés do Senhor. Era a única solução. E se você veio aqui hoje, se você está passando por algum problema, porque eu não conheço e não sou do seu coração, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, e aí você pode estar passando por muitos problemas difíceis, mas para você não passar e não demonstrar que você está passando por problemas, você está aqui sorrindo, você está aqui participando, e as pessoas estão olhando para você e dizendo: não, fulano está bem, não está passando por nenhum problema. Mas só Deus e você sabe os problemas que você está passando. Quantas noites você tem orado e pedido para Deus agir, intervindo no meio daquela situação que você não consegue resolver, porque as pessoas se levantam contra ti, as calúnias se levantam contra ti, parece que está dando tudo errado. Quanto mais você serve, mais os problemas se levantam. Quanto mais você ora e busca ao Senhor, mais as calúnias se levantam. É ou não é assim? Tem momentos das nossas vidas que nós pensamos em desistir, em parar, porque tantos problemas sobrevêm. Por que é que nós servimos a Deus? Por que é que nós estamos aqui no culto e nós fazemos o nosso melhor para o Senhor, e parece que quanto mais nós servimos ao Senhor, mais os problemas se levantam? Aí não tem jeito, muitas vezes dá vontade da gente desistir, de parar,
porque a gente não vê solução para os nossos problemas. Mas na primeira lição que nós aprendemos aqui com o rei Ezequias, quando você não tiver mais saída e nem forças para vencer ou guerrear por aquela batalha que você está passando, venha para a casa do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor todos os seus problemas. Aquilo que está tirando a sua noite de sono, aquilo que está tirando a sua paz, coloque diante do Senhor, porque só o Senhor, Ele tem poder para te dar a vitória no meio dessa guerra que você está passando. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele pega essa carta, a carta que o rei Senaqueribe escreveu para ele, dizendo que ia destruir ele. Aí eu quero conjecturar que Ezequias, ele pegou, a Bíblia diz que ele pega a carta e ele leva para a casa do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que chegando lá na casa do Senhor, ele estende a carta e ora ao Senhor. E aí, eu quero acreditar que Ezequias, como não tinha forças para vencer, e nem armas suficientes para enfrentar Senaqueribe, a única solução que Ezequias tinha era o Senhor. Ele pega a carta de afronta e ele vai para a casa do Senhor. E eu quero acreditar que ele pega essa carta e diante do altar do Senhor ele coloca a carta debaixo dos seus joelhos. E conforme a gente leu aqui no capítulo 19, ele ora ao Senhor. Ele pega a carta, aquele problema que estava diante dele, ele coloca debaixo dos seus joelhos, no altar do Senhor. E ele ora: ó Senhor dos exércitos, Tu que estás entronizado acima dos querubins, ó Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tudo foi formado por Ti e para Ti. Senhor, abre os Teus olhos e olha esta carta. Senhor, inclina os Teus ouvidos e ouve. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa para que todos saibam que só Tu é o Deus de Judá, que só Tu é o Deus Todo-Poderoso. Ezequias não tinha força para vencer os seus problemas, mas ele encontrou força nos pés do Senhor. Ezequias sabia que não poderia vencer. A única solução que ele tinha era botar nos pés do Senhor. Se você não tem mais forças para vencer, se o seu casamento está com problemas, se você está passando por dificuldades financeiras ou familiares, se tem pessoas se levantando, te caluniando para te derrubar ou te destruir, se tem pessoas lá na sua empresa te afrontando, se rebelando, coloca nos pés do Senhor. E eu tenho feito muito essa oração ultimamente. O Francesa sabe que ele é o meu contador. E ultimamente lá na minha empresa tem se levantado funcionários para me afrontar. Semana passada eu estive na justiça numa causa onde um funcionário pediu uma indenização de 24 mil reais. Tem mais 2 causas aí para entrar, porque formaram um grupo lá e se rebelaram. Aí os que vão saindo, vamos botar ele na justiça, vamos acabar, vamos fechar a empresa dele. Eu não tenho forças para vencer. Eu coloquei nos pés do Senhor. Quem estava aqui na terça-feira aqui, passada, no curso? Na terça-feira aqui. Terça-feira eu vim aqui para o culto, para o curso, e só Deus sabe como é que eu estava. Porque terça passada eu estava na audiência. E eu cheguei na audiência no Ministério do Trabalho. O Senhor, me ajuda. Senhor, essa empresa não é minha, foi Tu que me deste, Senhor. Essa empresa foi Tu que me deste, Senhor, para sustentar, para me ajudar. E hoje eu estou aqui, Senhor. Eu já conversei, Senhor, com os funcionários. Eu dou o melhor, eu pago um bom salário. Eu ofereço benefícios, Senhor. O que é que eu posso fazer mais que essas pessoas, quando estão aqui dentro da empresa, são uma pessoa, quando saem se rebelam, viram outra pessoa. E eu disse: Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Na segunda-feira, um dia antes da justiça, da causa, eu peguei a carta do Ministério do Trabalho. E eu fiz como o rei Ezequias fez. Eu orei: Senhor, abre os Teus olhos, Senhor, e vê esta carta.
Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve o clamor do teu filho, Senhor. Eu estou indo para a tua casa destruído, porque o inimigo sabe que não pode me vencer diante de ti. Nas guerras espirituais, ele quer me afrontar na minha área financeira, Senhor. E aí eu orei, entreguei nas mãos do Senhor. E no outro dia, a gente foi para a audiência. Por mais que os 24 mil que eu não paguei, mas eu ainda caí com 5 mil ainda na conta. Mas daqui em diante eu tenho entregado tudo ao Senhor. Pastor Davi, meu discipulador, me conhece, sabe, eu conto para ele. Eu disse: pastor, às vezes eu tento ser forte, estou aqui sorrindo, mas está difícil, porque as guerras vêm, eu não consigo dormir em paz, os problemas vêm, e eu não quero que isso tome conta e deixe que a minha alegria, minha adoração ao Senhor seja interrompida por causa dessas batalhas. Eu sei que é só uma fase, vai passar, mas durante essa fase eu confio e creio que o Senhor vai me dar vitória. O que eu quero te dizer: não tente guerrear com as suas forças, porque talvez nós vamos sair mais feridos e mais machucados. Entregue nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele tudo pode fazer. O Senhor, Ele zela, Ele conhece o som do teu coração, Ele sabe o desejo do teu coração, Ele sabe que tu é fiel, e o Senhor vai te dar a vitória no momento certo. Aí voltando aqui para a mensagem, Ezequias estendeu a carta e ele orou. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ezequias. Aí Deus vai e fala por intermédio do profeta Isaías, porque Isaías era contemporâneo de Ezequias, eles viviam no mesmo período. Aí o Senhor revela ao profeta Isaías: Isaías, diz ao meu servo Ezequias. Aí Isaías vai de encontro a Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu ouvi a tua oração, e eu vi a carta que tu colocou diante do meu altar. Assim diz o Senhor: Senaqueribe não vai destruir Judá, a Síria não vai destruir Judá, por causa da arrogância de Senaqueribe, por causa da sua blasfêmia, por causa do seu furor que se levantou contra mim, não foi contra você. Eu vou destruir ele, eu vou pôr um espírito nele, e esse espírito vai fazer com que ele volte para trás, e Judá não vai ser destruída, muito menos você, porque eu ouvi a tua oração e ouvi o teu pedido. Deus respondeu a oração de Ezequias. E outra, a oração de Ezequias não foi campanha de 7 dias não, não foi campanha de 40 dias não, foi uma oração de segundos, quiçá de minutos. Deus respondeu a oração de Ezequias de minutos. Aí a Bíblia diz: Isaías conforta o coração de Ezequias, conforta. Aí a Bíblia vai dizer que quando Deus profetiza para Isaías, para dizer que Judá não seria mais destruída, a Bíblia vai dizer que posteriormente um anjo do Senhor desce e mata 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados. Um anjo do Senhor destruiu todo o exército do rei da Síria, que iria destruir Judá. Aí a Bíblia vai dizer que o rei Senaqueribe estava dormindo, e no outro dia, quando ele acorda para se levantar para destruir Judá, quando ele vai convocar o exército, cadê o exército? 185 mil soldados dele estavam tudo mortos, porque Deus ordenou, porque Senaqueribe se levantou, não foi contra Ezequias, foi contra Deus. Senaqueribe mexeu com o ungido de Deus, Senaqueribe mexeu com o escolhido de Deus, e por isso Deus se levantou e mandou destruir todo o reino da Síria, ao qual ninguém conseguia destruir. Aí a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, quando viu todo o seu exército morto, só tinha cadáver, Senaqueribe, que era o valentão, ficou com medo, tremeu as pernas e voltou para Nínive, aonde era a sua cidade. A Bíblia diz que quando ele chegou em Nínive, ele foi para casa,
foi prestar culto a Moloque e a Baal, os 2 filhos que ele tinha, os próprios 2 filhos, mataram ele à espada. Os próprios filhos mataram o rei à espada. Aí a Bíblia vai dizer, quando o povo acordou, o povo de Judá, que já sabia da notícia que eles iriam ser destruídos, aí o povo viu os soldados da Síria tudo mortos. A conversa entre Judá era uma só: quem foi que destruiu esses soldados? Quem foi que derrotou o rei da Síria? Quem foi que destruiu o rei Senaqueribe? A conversa entre o povo era um só: foi o Deus de Ezequias. O Deus de Ezequias acabou com a Síria. Foi o Deus de Ezequias que acabou com Senaqueribe. A Bíblia vai dizer que essa conversa espalhou por todo o reino de Israel. O Deus de Ezequias destruiu os seus inimigos. A Bíblia vai dizer que Ezequias ficou conhecido por todo o reino de Israel. Ficou conhecido por todo o reino de Israel. Reis não vai dizer, mas o cronista vai dizer no 2º livro, no capítulo 32, que como o nome de Ezequias se espalhou, aí o que é que aconteceu? O coração de Ezequias engrandeceu. Veio o orgulho. Por quê? Não foi Ezequias. Foi Ezequias. O responsável foi Ezequias. Foi o Deus de Ezequias, mas o rei era Ezequias. Aí a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas 32, que o coração de Ezequias se ensoberbeceu. Ele ficou orgulhoso porque tinha vencido aquela batalha. E aí que está o problema. O orgulho acaba com a gente. E nós temos que ter muito cuidado nisso. E isso é um tema que eu já venho batendo há muito tempo. Eu já venho falando sempre quando eu tenho oportunidade. Cuidado com o orgulho. Porque hoje você está por cima, mas o orgulho, na mesma hora, ele pode te fazer descer e colocar por baixo você também. Nunca queira desmerecer ninguém. Nunca queira se achar melhor do que ninguém. Não é porque você é patrão, você pode humilhar os seus funcionários. Não é porque você é líder de algum ministério ou exerce alguma função de responsabilidade na sua igreja que você pode rejeitar os seus irmãos. Cuidado com isso. Muito cuidado com o orgulho, aonde você for. Não é porque você sabe mais, você é inteligente mais do que o irmão, que você vai querer desmerecer o irmão. Não é porque você tem mais conhecimento que você vai querer humilhar ou tomar o canto de quem não sabe. Cuidado, seja humilde, se coloque sempre menor do que os outros. Porque a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era um homem íntegro, era um homem reto, ele seguia os estatutos de Deus. Mas por algum motivo, ele se ensoberbeceu. E um coração orgulhoso, um coração que quer tomar a glória de Deus para si, que quer tomar a honra que é para Deus para si, Deus não recebe a sua adoração e nem o seu culto. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele fica orgulhoso. Aí, o capítulo 20 do 2º livro dos Reis vai dizer que por algum tempo Ezequias foi acometido por uma doença. Doença essa, úlcera. Aí a Bíblia diz que Deus falou por intermédio do profeta Isaías: Isaías, vá lá na casa de Ezequias. Isaías chega na casa de Ezequias, abre a porta, não dá nem a paz do Senhor. Ele já chega dizendo: assim diz o Senhor, certamente tu morrerás, tu não viverás, tu serás cometido por uma doença, e tu não viverás. Assim, aqui o capítulo 20. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Isaías não deu nem oportunidade de Ezequias perguntar. Isaías entrega a profecia, fecha a porta e vai-se embora. Aí Ezequias reconhece. 2 Crônicas 32 vai dizer que naquele momento Ezequias reconheceu que havia errado, porque queria tomar a glória de Deus para si. Mas Ezequias, por conhecer a Deus, ele entendeu que errou, mas na mesma hora ele voltou atrás, se arrependeu e se humilhou diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele foi acometido por uma doença mortal. Se você for ver a biografia, a história de Ezequias, você chora, porque a doença que acometia Ezequias era um câncer.
E a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer, que a doença que acometeu ele eram úlceras, eram feridas que se espalhavam pelo seu corpo. E aí a história vai dizer que essas feridas eram tantas que Ezequias cheirava mal. Ninguém conseguia chegar perto de Ezequias. Os seus órgãos por dentro estavam apodrecendo. O seu hálito, ninguém conseguia chegar perto, porque os órgãos apodrecendo, o hálito era forte. A ponto de a Bíblia dizer que Ezequias só tinha 4 paredes. Ele estava sozinho dentro de 4 paredes, condenado à morte, porque Deus disse que ele não ia sobreviver, ele ia morrer. Aí a Bíblia vai dizer, e eu quero conjecturar, que Ezequias já no seu leito de morte, ele estava ali no seu leito de morte, e não tinha outra solução. Porque quando o profeta diz alguma coisa, o profeta Isaías lança uma profecia, meu irmão, já era. Se o profeta Isaías disse que ele ia morrer, já era, não tinha como. E Ezequias só tinha uma solução, era se voltar para os pés do Senhor novamente, como ele fez da primeira vez. A Bíblia diz que Ezequias estava sozinho, não tinha ninguém. Ele estava sozinho dentro de 4 paredes, digamos que seria o seu quarto. E Ezequias já tinha passado por tantos problemas, agora já estava condenado à morte. O que é que Ezequias poderia fazer? Ele foi se lançar nos pés do Senhor. E eu quero acreditar que Ezequias, sentado podre, fedendo, entre a parede, a Bíblia vai dizer que ele se volta para a parede. Ele se volta para a parede e ele diz: Senhor, eu não quero morrer não, Senhor, eu quero viver. Senhor, lembra que eu andei diante de Ti com o coração íntegro. Eu fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Senhor, não desviei dos Teus caminhos. Senhor, eu abri a igreja e fiz com que o povo se voltasse para Ti. Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. A Bíblia diz que no mesmo instante, a oração de Ezequias, que naquele momento estava fedendo e podre, ela chega com um cheiro agradável às narinas de Deus. E de novo, não foi campanha de 7 dias, foi uma oração de segundos, de minutos que Ezequias fez. A Bíblia vai dizer que Deus recebeu a oração de Ezequias. Aí Deus fala de novo por intermédio do profeta Isaías. Isaías não tinha nem saído do pátio, estava no pátio ainda, estava indo embora. Isaías, volta, Isaías, volta lá, Isaías. A Bíblia vai dizer que Isaías no pátio volta, e agora Isaías já chega dando a paz do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Isaías já chega reconhecendo os antepassados, a geração. Assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: tu não vai mais morrer. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei mais 15 anos de vida a ti. Não há nada que o Senhor não possa resolver. Não tem causa impossível para o Senhor. Quem já tinha botado ponto final na tua história vai ter que botar mais 3 pontos reticências. A tua história não termina aqui. Deus, Ele tem poder para te dar vitória em meio às circunstâncias mais difíceis e impossíveis. Você só precisa se lançar nos pés do Senhor, com o coração quebrantado e humilde, e lançar diante do Senhor aquilo que você não pode fazer. Quem já tinha colocado ponto final no teu casamento, quem já estava contando com a tua derrota, vai quebrar a cara, porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus está renovando alianças aqui. Deus está fortalecendo corações. Deus está fortalecendo a fé aqui de muitos. Se lance nos pés do Senhor. Descansa, descansa, entrega tudo no Senhor e descansa, que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, e quando a vitória vier, ela vai ser uma vitória poderosa, e você vai testemunhar. Quem foi que te deu essa vitória? Quem foi que restaurou o casamento dela? Quem foi que devolveu o ministério dela? Foi o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria te fazer um convite, para que você fizesse assim como Ezequias fez. Se você tem alguma coisa que está incomodando a sua vida, se tem algum problema que você está passando, se tem algo que está tirando as tuas noites de sono, se tem algo que há muito tempo que você vem orando ao Senhor e essa resposta ainda não foi respondida, se tem algo que você está pedindo: Senhor, eu quero ser batizado em línguas, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me aproximar mais de ti, eu quero te convidar a você fazer assim como o rei Ezequias. Venha no altar e de joelhos se prostre dos pés do Senhor. Vem aqui, pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente, não tenha medo, não tenha vergonha. Você vai colocar diante do Senhor: Senhor, isso aqui está me martelando, isso aqui está acabando comigo, Senhor. Não consigo mais, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, porque eu já confessei. Eu pedi para Ele mudar, Ele não muda. Eu já pedi para Ele vir comigo, Ele não vem. Senhor, eu já pedi, Senhor, mas eu não estou vendo solução. Você vem, você vai colocar diante do Senhor nesta manhã: Senhor. Aí você vai fazer igual Ezequias fez: Senhor, ouve com os teus ouvidos, Senhor. Inclina os teus olhos para a minha oração. Coloque diante do Senhor, do altar do Senhor, aquilo que você não pode fazer. Deus, Ele vai e Ele quer fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão louvando, você vai orando, vai se derramando na presença do Senhor. Fique concentrado.